E aí, pessoal, vamos então começar mais uma aula no canal do professor Matheus, Ciência Bio. Aqui nós começamos então com esse conteúdo que trata da classificação dos seres vivos. A classificação dos seres vivos foi criada em 1735 por esse cara chamado Linneu. Linneu era um grande pesquisador e cientista, na época mais conhecido como naturalista. E Linneu, por volta de 1735, ele publica a sua classificação, o sistema taxonômico e nomenclatura desses seres vivos, que é utilizado até hoje da mesma forma. Claro, houve alguns acréscimos, mas a ideia inicial foi a que ele fez em 1735. Aqui passando o slide, nós temos aqui então a classificação dos seres vivos, aquela que Linneu fez em 1735, que compreende os grupos reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie. E esta classificação, estes grupos, então, eles continuam até hoje o mesmo número, os mesmos grupos. Então nós temos aqui a espécie, que é um pequeno grupo de organismos vivos. Depois nós temos o gênero, que também é um pequeno grupo, mas um pouco maior que espécie. Ou seja, espécies formam um gênero. Vários gêneros formam uma ordem. Várias ordens formam uma classe. Várias classes formam um filo. E vários filos formam um reino. É sempre assim, do menor para o maior, aonde um encaixa no outro. Por isso essas bolinhas aqui. Mas Linneu, então, ao fazer a classificação dos seres vivos, ele coloca e escolhe, né, uma língua para poder fazer essa classificação. E ele escolheu o latim, que é uma língua que hoje em dia não é mais falada, na época já não era mais falada, e trouxe para a ciência, trouxe para a classificação dos organismos vivos. Então aqui nós temos um exemplo, ó. Espécie, canis familiares. Isso é o cachorro, o cão, o cachorro doméstico. Esse é o canis familiares, ou seja, é a espécie de cão. Todos os cães, que vocês podem pensar, todas as raças entram nessa classificação de espécie dos canis familiares, que pode ser escrito, como Linneu coloca a regra, né, de nomenclatura, escrito a primeira letra sempre maiúscula, o restante minúscula. Sendo digitado, né, no computador, ela pode ser escrita assim, em itálico, ou sublinhada, ou em negrito. Nunca essas três ou essas duas formas juntas. Tá? Ou é itálico, ou é sublinhado, ou é negrito. Nunca você utiliza as três ou as duas formas juntas. Sempre uma separadamente da outra. E, logicamente, se você fizer ela manuscrita, né, você vai fazer ela sublinhada. Tá? Então aqui nós temos a espécie canis familiares, que compreende aí todas as raças de cães, que é um grande número de animais. Depois nós temos o gênero canis, que sempre a primeira palavra é gênero e a segunda palavra designa a espécie. A primeira gênero e a segunda a espécie. Então, se eu já sei que o gênero é canis, eu posso colocar aqui canis, né, na palavra gênero, que é um grupo maior. Tá? Então, o gênero canis compreende não só o cão doméstico, mas o cachorro do mato, o coiote e algumas outras espécies que entram aí. Depois, nós temos o grupo da ordem. A ordem é classificada aqui como carnívora, ou seja,
são os cães e são todos os outros animais carnívoros. Então veja como esse grupo, ó, aumenta. Passa de um gênero para agora vários gêneros, que são também animais carnívoros, né, que completam esse grupo. Depois acima nós temos a classe. A classe é a classe mamália, ou seja, a classe dos mamíferos, né? Como vocês podem ver, essas palavras em latim, né, escritas em latim, são até muito parecidas, né, com a nossa língua, o português. Porque, logicamente, o português deriva do grego e do latim. Então, por isso, essa classificação aqui, essa forma de se escrever muito parecida com o português. O que compreende, claro, classe, né, mamíferos, todos os mamíferos, tá? Todos os animais que mamam. Depois nós temos o grupo filo. Olha como o filo é grande, né? Agora o filo abrange os chordata. Chordatas, aqui está chordata. Mas são chordatas. Falta um R aqui no meio. E esses chordatas, tá? Como eu vou consertar aqui agora, eles são animais que possuem ossos, tá? Então aqui, os chordatas são aqueles que possuem ossos. Chordata vem de cordão, de corda, de coluna vertebral, tá? Depois aqui nós temos o reino animalia. O reino animalia é, sem dúvida, a maior parte, o maior grupo aqui desses organismos. Então agora nós não falamos só mais do grupo de todos os animais vertebrados, com ossos, né? Nós falamos também agora de todos os animais, os invertebrados, os vertebrados, todos esses grupos que estão aqui dentro do reino animal. Nós temos mais um slide aqui que mostra para a gente os 5 reinos, os 5 grandes reinos. Aí tu vai dizer assim, professor, mas tem mais um aqui. Na verdade, o reino protista, ele foi dividido em 2, protista 1, protista 2. Mas na verdade é o reino protista, é um reino só, que foi dividido em 2 partes. Tá? Então nós temos aqui o reino monera, que são as bactérias. Nós temos o reino protista 1, que é as algas unicelulares. Nós temos o protista 2, que são todos os protozoários. E nós temos o reino fungi, que são os fungos, que abrange os fungos unicelulares e pluricelulares. Nós temos o reino plantae, que são as plantas, todas as plantas, menos as unicelulares, que estão aqui, né, no reino protista, e o reino animalia, que são todos os animais. Então, vejam vocês, né, a importância desta aula, deem uma olhada novamente, se caso não lembram de alguma coisa, e se não, até logo mais, até a próxima.